Certinho. Pessoal, boa noite. Hoje a gente vai para a nossa segunda aula de cominuição e classificação. Uma disciplina muito importante aí, onde a gente vê um pouquinho sobre o tratamento de minérios. Na última aula a gente falou de britagem. A gente terminou falando ali da britagem quaternária. Então hoje, como a gente combinou, a gente vai ver moagem. Aí na última aula a gente fala de classificação. A apostila de vocês focou muito em moagem. E ela deixou a britagem de lado, e classificação falou muito pouco. Tá? Então, essa aula de hoje vai pegar quase que toda a apostila, tá? E a próxima aula a gente vai falar de classificação. Então, primeiramente, a gente vai ver o que é moagem. Deixa eu só passar para frente aqui. Só um momentinho. Quando pensamos em moagem, o que vem à mente de vocês? O que é a moagem? Primeiro veio a britagem, que a gente viu, que é a primeira etapa ali de cominuição, a primeira etapa de quebra do material, a primeira etapa de fragmentação. Mas a britagem, ela tem uma certa eficiência, uma certa quantidade que ela consegue reduzir. E o que ela consegue reduzir ainda não é o que a gente quer. O tamanho do material ainda fica grande para minhas etapas subsequentes. A não ser que eu vá trabalhar com brita ou material para construção civil. Certo? Pessoal, só um momento. Não, certo? Eu estava só colocando aqui para carregar. Então, por exemplo, se o meu minério for um basalto, se o meu minério for um basalto e eu quiser fazer brita para construção civil, aí eu não vou ter essa etapa de moagem, certo? A moagem vem depois da britagem, porque ela já vai pegar o material mais fino e vai quebrar ele mais ainda, ok? Então, se eu for fazer brita, não é interessante que eu quebre ela demais. Então, eu vou parar no britador. Por isso que é o nome brita, porque só vai passar pelo britador. A parte de tratamento de minério dela, de beneficiamento, é só isso, é só quebrar, ok? Então, quando a gente fala em moagem, a gente lembra de vários produtos moídos que a gente tem aí. Por exemplo, o café. O café que a gente toma aí, ele passa por um processo de moagem. Não vai ser tão diferente na mineração, pessoal. Nós vamos ter a moagem também. Para diferenciar ali a moagem e a britagem, nós temos, por exemplo, ali uma canção do Cartola, que chama O Mundo é um Moinho, onde ele fala, ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho. Vai triturar os teus sonhos, tão mesquinho, vai reduzir as ilusões a pó. Ou seja, o que a moagem faz, então? Ela tritura, não os nossos sonhos, no caso, o nosso minério. E ela reduz esse material que chegou lá na minha usina a pó. Um pozinho bem fininho. Que eu preciso que ele seja bem fininho para passar pelas outras etapas de beneficiamento, que é onde eu vou separar o que me interessa do que não me interessa, o concentrado do rejeito. E para eu separar, eu preciso liberar, que a gente falou na última aula. Eu preciso quebrar para liberar o mineral minério da ganga. Porque o mineral minério ele vai para o concentrado, enquanto a ganga vai ter que ir para o rejeito. Ok? Tranquilo até aqui? Então, continuando, pessoal. O conceito, então, de moagem para mineração é um processo de fragmentação também, que utiliza como mecanismo de ruptura combinação entre impacto, compressão, abrasão e atrito, dependendo do tipo de regime que o meu moinho vai rodar, que o meu moinho vai operar. A gente vai falar de regime de operação hoje. O objetivo da moagem é o mesmo objetivo da cominuição, redução de tamanho para adequação, ou para um produto final, ou para uma etapa subsequente. Esse processo é usado em vários tipos de indústria, na indústria química, na indústria de fertilizantes, na indústria de alimentícios,
e na indústria de mineração. Então, essa moagem aí, ela entra em várias áreas industriais. Né? A gente vai ver mais específico para mineração, ok? Então, a gente vai agora continuar aqui na moagem. Lembrando que quando chega na moagem, gente, vai vir depois do meu britador. Então, eu vou ter ali britagem e depois moagem, certo? Então, primeiro passa pelo britador, depois vai para um moinho. Então, a moagem, gente, como ela já recebe material mais fino, ela é o estágio final do meu processo de cominuição. Lembrando da aula passada, cominuição é fragmentação, é quebra de material, né? Então, ela vai funcionar através ali de uma mistura de mecanismos de ruptura, que é, no caso, os tipos de esforços que as nossas partículas vão receber para quebrar, ok? Então vamos lá. Impacto. O impacto quebra por colisão direta entre o corpo moedor e a partícula. Vai ser choque, impacto mesmo, certo? Isso é um mecanismo de ruptura que eu vou ter dentro do meu moinho. Compressão é uma aplicação de força direta, compressão ou esmagamento, tá? Onde eu vou tentar esmagar a minha partícula. Vou pegar um peso, colocar sobre ela e ela vai quebrar. A abrasão é um desgaste superficial por atrito contínuo, né? Aí a abrasão ela vai pegar ali, ela vai quebrar mais em volta da minha partícula. Ela não vai ter força suficiente para quebrar ela por dentro. Vai quebrar ela só por fora, né? Que a gente chama de abrasão ou cisalhamento. É aquele negócio de esfregar uma partícula na outra. Esfregar um corpo moedor no outro e vai ter partículas no meio. Então vai quebrar mais superficial. E o atrito, né? Que é fricção entre as partículas que também causa desgaste. Então a abrasão precisa do atrito, os dois andam junto ali. Abrasão e atrito. Esse processo é essencial para reduzir o minério a um tamanho adequado para que eu consiga liberação mineral, para que eu consiga liberar o mineral minério do mineral de ganga e também preparar para as etapas subsequentes. Exemplos aqui, pessoal. Por exemplo, o talco, ele vai ter como processo praticamente somente a moagem. Só chega até na moagem. O talco é um mineral, é o talco que usa em neném aí, que usa em pessoas, e depois ele passa por um processo de beneficiamento que é uma quebra, uma moagem, e depois eles adicionam algum cheirinho, alguma coisa nele. Mas ele é um mineral. Então, o talco, ele acaba aqui na moagem. Né? Depois da moagem, não é mineração mais para o talco. Aí já é adequação para mercado. Aí pode ser indústria química, o que eles vão colocar ali, misturar com esse talco. Então, no caso do talco, ele é um exemplo também, que a gente vai ver, de moagem especial. Porque a moagem, ela é normalmente feita a úmido, e o talco a gente faz ele a seco. O talco, o cimento, certo? Que a gente viu na última aula, que a moagem ela é feita mais a úmido. Então o talco ele para na moagem. A brita para na britagem, o talco para na moagem. Né? A apatita, o nióbio que a gente tem aqui na região, o minério de ferro, minério de zinco, o, deixa eu ver, o ouro vai continuar. A moagem vai mandar para uma etapa subsequente, que na maioria das vezes é flotação, que vai concentrar, porque aqui eu ainda não separei nada de nada, ok? Eu só quebrei, só diminuí tamanho. Então aqui dentro do moinho ainda vai ter mineral de ganga e mineral minério. Eu só vou separar na hora que eu entrar na concentração. É o que vocês vão ver depois na disciplina de beneficiamento de minérios. Então, o objetivo da moagem, né? Ele bate ali com os objetivos da cominição, liberação das espécies minerais, liberar o que é útil do que não é útil, liberar mineral minério de mineral de ganga e adequação granulométrica, né? Atender à granulometria que eu preciso, independente do meu processo. Eu vou ter ali uma granulometria que eu necessito para continuar o meu
processo de beneficiamento. Exemplo ali, né, aplicação industrial, o talco, o cimento, que tem que ser fininho, né? Transporte de minerodutos, a gente tem um exemplo aqui na nossa região de Araxá, que é onde fica a escola, né? A gente tem Itapira, que tem uma mina, certo? Que retira fosfato. Esse fosfato lá na Tapira, né? Ele vai ser britado, moído, passa pela flotação, então ele vai ser flotado. O concentrado, pessoal, vai para Uberaba, vai para uma cidade que está a mais de 100 quilômetros de distância. E ele faz esse transporte por mineroduto, né? Então, esse transporte desse material é contínuo, 24 horas por dia. Manda polpa para lá. O que, que é polpa? Polpa é minério, né? Vamos falar aqui material, terra. No caso de tapira é o concentrado, mais água. Então eu faço de minério mais água, né? De concentrado mais água, coloco numa tubulação de 10 polegadas e vou bombear o tempo inteiro até chegar na cidade de Uberaba. Então a gente tem o mineroduto, que é uma tubulação que sai de Tapira, anda 100 quilômetros e chega em Uberaba. E fica bombeando o concentrado o tempo inteiro. Chegando lá em Uberaba, vai acontecer a parte química, que já não é mais mineração. Porque eu preciso de fazer uma reação química desse concentrado com um tipo de ácido para separar o fósforo do meu concentrado, que é o que eu quero, né? Porque eu vou fazer fertilizante. Então aí é um exemplo. Se eu não moer, eu não consigo mandar por mineroduto, porque vai estar muito grosseiro, vai entupir e não vou ter pressão suficiente para bombear o tempo inteiro, né? Então ele tem que estar mais fino, porque aí ele vai ter ali uma viscosidade adequada e vai ter a velocidade adequada para sair de Tapira e chegar em Uberaba via tubulação, certo? Tá dando para entender? Tranquilo? Beleza, tô entendendo. Não, tá ótimo. Obrigado. Objetivos adicionais, adequação para utilização subsequente. Outro exemplo ali, né? A gente tem a moagem pellet fit para garantir as propriedades físicas ideais das pelotas. Isso daqui já é específico, por exemplo, do minério de ferro, onde a gente faz a pelotização, né? Faz bolinhas, pelotinhas de minério de ferro com coque, que é o carvão mineral, para mandar para a siderúrgica para isolar o ferro, né? Então já vai com o carvão para já alimentar o forno e já fazer o processo ali de redução do ferro para separar o ferro do oxigênio. Porque o meu minério de ferro é ferro mais oxigênio, certo? Então é uma, um objetivo específico, por exemplo, minério de ferro, né? Não só de ferro, alguns metais, tá? Tem muitos metais que são assim. A gente faz a pelota dele já com o carvão, né? Com o coque, que é o carvão mineral, para alimentar o forno e conseguir retirar o metal que eu quero ali do restante, separar ele da escória. E aumento da área superficial, né? Em outros processos, por exemplo, processo hidrometalúrgico ou flotação, que é o que a gente utiliza muito. Muitas mineradoras usam a flotação, que vocês vão ver na outra disciplina. A flotação, eu preciso ter uma área de reação superficial na minha partícula, para que eu coloque um reagente e esse reagente consiga reagir com esse minério, certo? Então eu preciso de espaço. Então, se eu quebro mais, eu vou ter mais espaço para esse reagente agir. Então, isso aqui que é aumento da área superficial. Abre espaço para o meu reagente poder reagir com o meu minério. Mas vocês vão lá para a flotação. Então, a flotação ela acontece numa granulometria fina, né? 0,42, se eu não me engano. 0,042, é 42 micrômetros. Então, assim, tem que ser fino, porque se não for fino, a flotação não acontece. A flotação precisa ali de bolhas de ar que vão arrastar algumas partículas para cima e vai ser
disposta na espuma dessa flotação, enquanto outras que têm outra propriedade vão descer. Então precisa estar fino para que o reagente possa reagir e para que a bolha consiga carregar esse minério, né? Carregar essa partícula até a espuma. Não pode ser grosso, porque senão ela não vai ter força. É uma bolha de ar, uma bolha de sabão. Né? Vai pegar ali essa bolha, o mineral vai grudar nela, ela vai subir e levar para a espuma. Enquanto o outro mineral que não gosta da bolha vai ficar dentro da máquina e vai sair em outro local. Né? Vocês vão ver isso aí lá na flotação. Então a gente precisa adequar. Quando a gente fala adequar para as etapas subsequentes, é isso. Porque na maioria das vezes sai da moagem, vai ter flotação lá na frente. Flotação atualmente é um dos processos de concentração mais utilizados no mundo, porque ele é muito eficiente, né? E relativamente barato, né? Por causa da eficiência dele. Então ele é o mais viável, certo? Então a flotação ela é muito utilizada, ok? A granulometria final do produto deve ser cuidadosamente controlada para otimizar os processos subsequentes. Isso daqui, gente, quando entra na moagem, já está úmido. Eu já misturei esse sólido aqui que está na imagem com água. Somente alguns minerais não vão levar água. Então, nesse momento que eu misturo a água, eu vou ter o que a gente chama de polpa, que é sólido mais água. Então, isso daí, todo o transporte dentro da usina, desde quando chega na moagem, vai ser a úmido. Então, vai ser via tubulação. Né? Então, vai ser via bomba, bombeando o tempo inteiro, e tubulação levando essa lama, essa polpa, que é água, mais minerais. Ok? Então, eu preciso olhar essa adequação de tamanho, então eu vou entupir isso daí. Eu vou entupir essa tubulação toda, eu vou precisar de bombas muito maiores, né, por causa do tamanho. Então, a gente precisa também para continuar o processo. A granulometria final, então, vai ser controlada também para evitar desperdício de energia e outros problemas operacionais, certo? Importância estratégica da moagem. A moagem, gente, na usina de beneficiamento é a etapa que mais gasta energia, gasta mais do que a britagem, certo? Então ela é ali uma das partes críticas do meu beneficiamento, porque eu gasto muita energia, né? O moinho, pessoal, é um cilindro enorme de, né, uma carcaça ali de ferro que vai ser alimentado por corpos moedores que costumam ser bolas ou barras de ferro, né, de ligas metálicas, mais água e minério. Isso daí vai ficar rodando. Então, o meu motor, ele vai ter que ser capaz de girar o moinho, aquele peso todo, mais os corpos moedores que estão dentro dele, mais o material, além do revestimento. A gente vai falar também. Né? Para não ter muito desgaste, para não desgastar o cilindro do moinho, a gente usa revestimento. O revestimento é pesado. Então é aonde gasta mais energia. Isso movimenta 24 horas por dia, porque é contínuo, não é cíclico. Não é fez, parou, descansou. É contínuo. Então é o tempo inteiro esse moinho rodando, o tempo inteiro o material chegando de um lado, o tempo inteiro o material saindo do outro. Né? Aí os corpos moedores começam a desgastar, você coloca mais corpos moedores ali, isso daí vai 24 horas por dia. Então é um consumo energético muito alto. Então é o maior consumo energético da planta. Dentro da usina, o que mais gasta é o moinho. Então a gente precisa cuidar dele, certo? Porque ele é essencial no meu processo, não tem como eu tirar ele dali, e ele gasta muita energia. Então a gente precisa trabalhar, né? Trabalhar esses moinhos. Cuidar desses moinhos. Ele é quase que o coração ali da minha usina. Porque se ele não trabalhar direito, se ele não cumprir o trabalho dele para entregar um produto com as especificações que eu preciso, lá na frente eu vou ter prejuízo. Eu vou jogar ouro por rejeito, né? Eu vou jogar apatita por rejeito.
Porque se não tiver com a granulometria correta, eu não vou conseguir concentrar. Então eu vou jogar fora. Vou jogar nióbio fora, vou jogar zinco fora, vou jogar ferro fora. Então aqui, ó, é das etapas cruciais do meu beneficiamento. Então por isso que falo, maiores investimentos nos equipamentos, porque ele desgasta muito, maior consumo energético da planta, e é uma operação determinante para o desempenho global da instalação. Porque se ele não tiver ok, se ele não tiver fazendo o serviço dele direitinho, lá na frente eu vou perder concentrado, eu vou perder minério, eu vou perder dinheiro. A gente tem duas é, definições ali na moagem, que é a submoagem e a sobremoagem. Daí são coisas que a gente tem que evitar. Submoagem é aquela parte aquela operação, aquele processo que você moe abaixo do esperado. Ou seja, minhas partículas vão ficar grandes. Então, evitar a submoagem, quando eu vou moer de menos. Da mesma forma que eu preciso evitar a sobremoagem, moer acima. Então, a submoagem, moer abaixo do que é necessário. Então, eu vou sair com partículas grandes, que vai prejudicar lá na frente. E a sobremoagem é moer acima do que eu queria. Então, eu vou ter partículas muito pequenas. Consequentemente, eu vou prejudicar as minhas etapas posteriores, porque eu preciso de um material fino. Mas dependendo do tamanho que ele tiver, se ele tiver fino demais, eu não consigo concentrar também. Certo? Além de gastar energia. Porque se ele para ele ficar mais fino, ele vai ficar mais tempo ali dentro do moinho. Então vai gastar mais tempo, vai gastar mais energia, vai gastar mais corpos moedores, vai gastar mais revestimento. Porque talvez eu não precise lá na frente. Tanto que a gente vai ver, na próxima aula, quando a gente vê classificação, que é muito comum você fazer uma etapa, a gente chama de deslamagem, que é uma etapa que a gente coloca antes da moagem para retirar os finos. Você retira um pouco dos finos, porque já que eles já estão finos, eles não precisam entrar no meu moinho. Então você retira. Né? Na britagem, a gente chama de scalp, essa retirada de finos, retirada prévia de finos. Aqui a gente chama de deslamagem, né? Porque já é tão fino que vai ficar numa granulometria que a gente chama de lama. Certo? Lama para a gente vai ser uma granulometria muito, muito, muito fininha, que é aquela partículazinha tão pequenininha que você olhando a água está turva, mas você talvez não consiga enxergar o pozinho ali nela, certo? Então a lama ela vai ficar assim, um líquido turvo que você, a olho nu, dependendo da distância ali, se você não pegar na mão ali, você não vê o pozinho. Você não consegue ver o pozinho. Você talvez sinta um pouquinho dele quando faz assim na mão, mas você não vê ele, né, lá junto com o material descendo. Então a gente não, né, evita a sobremoagem, porque a sobremoagem ela gera muita lama. E a lama lá na flotação, né, ainda é um problema, né, é prejudicial. Está melhorando, né, a gente tem as colunas de flotação, onde ela vai ser muito eficiente para finos, mas mesmo assim os finos ainda dão um trabalhinho dentro da mineração. Então precisa evitar eles. Eles dão mais trabalho do que os grosseiros. O grosseiro você moe de novo, você aumenta o tempo que o material fica dentro do moinho. E agora os finos, se for fino natural. Falando aqui de finos, a empresa de Tapira, né, quando foi, né, fundada ali, eles jogavam fora o fino. Tinha uma separação dos ultrafinos, como não existia uma tecnologia boa, ainda estava em estudo, né, uma forma de concentrar esses finos, eles eram todos mandados por rejeito. Depois que adequaram ali a planta, colocou colunas de flotação, que começou a beneficiar os finos. Aí o fino, ele dá ali para a empresa uns 10% ainda de material. Então jogava muito material fora. Então aí agora lá tem o processo ultra fino, né, onde vai os finos naturais, e tem o processo do granulado, que é o processo que vai o material que não estava tão fino.
Então chega num momento, chega numa certa etapa da usina ali, separa antes da moagem. Separa ali e vai, cada um para o seu espaço, cada um para a sua flotação. Ok? Continuando. Falando agora dos moinhos, pessoal. Equipamentos de moagem. Né? Quem faz moagem são os moinhos, igual quem faz britagem são os britadores. Né? São chamados ali moinhos cilíndricos. O que vai diferenciar um moinho do outro é o tipo da carga moedora que eu coloco dentro dele. O que eu coloco dentro dele para moer o restante, certo? Alguns exemplos aqui. Moinho de barras. Ele utiliza barras metálicas longas como meio moedor. Ele vai ser ideal para uma moagem mais grossa, onde eu vou ter um produto mais grosseiro. Que a gente vai ver essas barras mais para frente. Acho que tem imagem delas aqui. Quando eu tenho duas etapas de moagem dentro da minha usina, que normalmente são duas, tá, gente? A primeira vai ser de barras, que ela vai receber o material mais grosseiro e vai entregar o material ainda grosseiro. Perdão. E a segunda etapa de moagem vai ser um moinho de bolas. Empregam esferas metálicas como meio moedor, permitindo produtos mais finos. Alguns materiais que a gente não pode usar, corpos moedores de ferro, né, de metais, para não dar reação, algo do tipo, a gente utiliza bolas, né, de cerâmica, bolas com outras composições, tá? Que às vezes eu não posso ter uma contaminação metálica naquele material. E essas bolas e barras, elas acabam soltando fragmentos. Que ela vai ficar girando ali, elas vão se quebrar, elas vão amassar. Né? Então eu tenho alguns minerais, alguns minérios que eu não posso ter essa contaminação metálica. Aí a gente utiliza corpos moedores de outras composições. Exemplos, corpos moedores cerâmicos. Utiliza bastante, né? As bolinhas de cerâmica. E a gente vai ter o moinho de seixos. Seixos são rochas. Rochas naturais como meio moedor. Evitando, assim, por exemplo, aqui a contaminação metálica. Essas bolas, esses seixos, né, pode ser cascalho, né, o que vocês conhecem como cascalho, né, o seixo do rio. É nada mais, nada menos do que uma rocha, né, um pedaço, um fragmento de rocha ali, de um quartzo, né, que fica aquele cascalho amarelado, aquela bola, aquele meio oval amarelado. Aquilo é um seixo. Tá? Aquilo é um seixo natural, seixo de rio. Aqui, né, vai ser também, pode ser composto por silicatos, como quartzo, né, ou pode ser outros fragmentos de rocha. Pode ser alguma outra rocha, talvez a própria rocha. Né? Quando a gente utiliza a própria rocha, a gente chama o moinho de moinho autógeno, que é aquele que utiliza a própria rocha para poder quebrar, para poder moer ali dentro dele. Aí os corpos moedores serão o próprio material. Ok? Então a carcaça do moinho, essa parte externa, é igual. Se olhando de fora, não dá para saber se é bolas ou barras. Você vai ter que saber o que tem lá dentro. Então aqui é alimentado, né? Do outro lado, eu vou ter o meu produto. Ele vai ficar girando o tempo todo, né? Com o revestimento. Essas bolinhas aqui, parece que ele tem umas rugosidades, estão vendo? São parafusos que estão segurando o revestimento dentro dele. Porque dentro dele eu tenho um revestimento para que não desgaste o cilindro do moinho. Porque se no meio do meu processo, se eu não tivesse revestimento, esse corpo cilíndrico que não ia aguentar, ele ia estragar. Né? Ele ia romper, ele ia ter desgastes. Aí eu teria que trocar o moinho inteiro. Então, para evitar gastos, igual nos britadores, a gente coloca revestimento. Porque aí eu troco o revestimento do moinho, a carcaça fica intacta. Né? Eu tiro esses parafusos aqui e coloco o revestimento. O revestimento são as placas de material bem duro. Tem revestimento de borracha, tem revestimento cerâmico, aí depende do meu processo que eu vou utilizar,
eles costumam ter umas ondulações, tem um slide aqui mostrando para vocês, que ajuda também no processo de moagem, e eles são adicionados aqui parafusados, né, de dentro para fora do moinho. Aí quando eles desgastam muito esse revestimento, está na hora de trocar. Aí você retira essas placas que estão desgastadas, ou faz uma realocação, né, pega a que está menos desgastada e joga para algum lugar, vira elas, ou troca tudo. Troca e coloca outras novas. Ok? Continuando. Então, os moinhos cilíndricos ali, a estrutura básica dele, como é que ele é composto? Por uma carcaça cilíndrica de ferro, que é essa parte externa dele, é o cilindro dele, vai ser de ferro. Revestimento interno, por exemplo, de placas de aço ou de borracha, né? Esses parafusos aqui, ó, dessa imagem, igual a gente viu na outra, é o que está prendendo o meu revestimento. Sistema de rotação sobre mancais, né? Eu vou ter aqui o sistema de rotação. E a carga interna de corpos moedores. Normalmente, pessoal, o que é mais utilizado é bolas e barras. Okay? Mais utilizado aí. Algumas mineradoras utilizam seixos, né? Algumas utilizam outros formatos, tem os silpebs, tem os que são tronco de cone, tem o próprio seixo mesmo, tá? Mas a maioria utiliza bolas ou barras. Né? Então a rotação aqui do cilindro do moinho, né, vai ser através de um motorzinho bem grande, bem potente, que ele vai ter que ter uma potência de rodar isso daí tudo. Né? Aqui eu tenho a alimentação, vai entrar por um lado do meu moinho, o moinho fica retinho, ele não é inclinado. Tá? Então ele vai encher aqui um certo momento, vai continuar rodando, a alimentação é contínua e vai sair aqui a descarga contínua também. Tem vários tipos de descarga, tá, pessoal? Tem a descarga aqui, né, por extremidade, e eu tenho também descargas na carcaça, depende do meu objetivo de moagem. A gente vai falar disso mais para frente. O que acontece dentro do moinho? Né? Eu tenho uma dinâmica interna dentro desse moinho, de carga cadente. O que acontece ali? Durante o giro, o material vai subir até uma certa altura e vai cair. Essas bolas aqui são as bolas que a gente coloca no moinho para moer o material. Então essas bolas vão subir até uma certa altura e vão cair. Durante esse movimento, ela vai quebrar o material que está lá dentro. Dimensões características do moinho. Diâmetro e comprimento são os parâmetros fundamentais para capacidade e eficiência. Quanto maior o diâmetro e comprimento, maior a capacidade dele, né? A eficiência vai depender da velocidade. A gente vai ver isso daí, né? Da velocidade com que ele faz esse giro. Tipo de regime, né? Tipo de giro que ele faz. A gente vai ver os regimes de operação. A velocidade, o fator de enchimento, outros fatores também vão determinar o regime de operação do moinho. Tem um regime de operação que eu vou trabalhar com uma velocidade mais alta. Tem um regime de operação que eu vou trabalhar com uma velocidade mais baixa. Né? Isso daí vai impactar ali no meu fator de enchimento. Isso daí, pessoal, velocidade, fator de enchimento, porcentagem de sólidos, são variáveis operacionais críticas do meu mundo. O que são variáveis operacionais? Eu não sei se a gente falou lá na britagem. Né? Se tiver falado, eu vou repetir. Né? Variável operacional é o que você consegue variar no seu processo até adequar a um valor que seja padrão para você, né, para que você tenha um resultado eficiente. Então, a gente vai receber esses equipamentos de alguém que produziu, né, uma empresa que produziu. Ele tem algumas características que eu consigo variar para adequar o meu processo. Outras não. Exemplo, comprimento e diâmetro do moinho. Isso daí não é variável operacional.
Eu não consigo variar, porque eu vou receber um moinho com um certo comprimento e com um certo diâmetro. Aquilo ali eu não consigo mudar, a não ser que eu compre outro moinho. Certo? Então, isso daí não é variável operacional. Isso daí já é especificação de compra. Eu vou comprar um moinho de 10 metros de diâmetro, né, por 20 de comprimento. Né? Chutando aqui, tá, pessoal? Então, isso daí é parâmetro de compra. Agora, o que eu consigo variar durante a minha utilização desse moinho? Fator de enchimento. Aqui embaixo, ó, variáveis operacionais críticas. Fator de enchimento é a quantidade de material que eu vou colocar lá dentro. Então, é a porcentagem do volume interno do moinho ocupado pelos corpos moedores. Okay? Porque eu vou colocar ali as bolas dentro do moinho, elas vão tomar um espaço. Esse espaço tomado pelas bolas não vai poder ser preenchido com água e nem minério. Então, eu preciso ver isso daí. Se eu coloco muito corpo moedor, às vezes, eles vão se chocar entre si ali, não vai ter espaço para colocar a quantidade de minério suficiente e eu não vou moer. Eu vou só perder corpo moedor. Da mesma forma que se eu colocar menos corpos moedores, né, eles vão rebater ali dentro e não vai ter contato com o minério, não vai quebrar o minério. Então, o fator de enchimento, ele é uma variável operacional. Eu que escolho a quantidade de material que eu vou pôr lá dentro, né, por hora que a gente faz aí, lembrando que a usina ela roda o tempo inteiro, então ela vai receber alimentação o tempo inteiro, esse moinho vai rodar o tempo inteiro, vai moer o tempo inteiro. Então eu coloco a alimentação horária, que a gente mede por hora, né? 10 toneladas por hora, 5 toneladas por hora, né? É o que passa dentro daquele processo por hora. Ok? Vocês vão ver muito isso daí. A alimentação é horária. Porque não vai fazer. Depois, lógico, no final do dia você consegue somar ali, por dia foi 1.000 toneladas de dia. Mas a gente trabalha com a alimentação, com os produtos ali em tonelada por hora. Ok? Então, o fator de enchimento é a quantidade de material que eu vou colocar ali dentro dele, por vez. Tá? Por vez. Ele não é cíclico, ele é contínuo, mas eu vou manter ali um volume ocupado o tempo todo. Que enquanto está entrando o material de um lado, está saindo do outro. Então, eu vou ter sempre um volume ocupando o moinho durante o processo ali de moagem. Então, essa daí é uma variável operacional. Eu consigo variar de acordo com a minha operação. Outra variável operacional, velocidade de rotação. A velocidade que o moinho gira, eu consigo controlar pelo meu motor, né? Então, a velocidade de rotação. Ela vai ser em função do tipo do moinho e do enchimento. Né? Meu motor ele tem ali um limite para ele aguentar para rodar. Né? Então, não vou poder encher o moinho demais também, que às vezes o meu motor não vai conseguir, eu vou sobrecarregar ele. Então, vai ser, né, de acordo com o tipo de moinho e o fator de enchimento. Né? Se eu encher ele demais, a minha velocidade não vai poder ser tão alta. Eu não vou conseguir operar com a velocidade muito alta. Ok? Outra variável operacional importante, porcentagem de sólidos da polpa alimentada. Porcentagem de sólidos é uma definição importante. É a quantidade de sólidos que eu tenho na polpa, no que eu estou alimentando. Lembrando que polpa é minério misturado com água. Então eu vou ver ali quantos por cento de sólido que eu tenho ali dentro dessa mistura. 30% de sólidos. 30% de sólidos quer dizer que em cada 100 toneladas de polpa, 30 toneladas é minério e 70 é água. Então isso que é porcentagem de sólidos. Tá? A gente vai trabalhar mais ou menos nessa faixa, tá? Até 30%. 30% no máximo, estourando 40% de sólidos, porque senão eu prejudico o meu transporte, eu prejudico o meu processo, certo? Então aqui na moagem a gente vai trabalhar até estourando, arrebentando 40% de sólidos, né? 40 toneladas de minério para 60 de água. Eu tenho que ter sempre ali, nesse caso, mais água do que minério, porque senão eu entupo a minha tubulação, eu não consigo, né, movimentar a polpa dentro da tubulação.
Ok? Continuando. Os tipos de corpos moedores. A carga moedora pode ser composta por diferentes elementos. Exemplo aí, as barras, aqui uma imagem de uma barra, um desenho de uma barra, né? É uma barra cilíndrica de metal. Ela vai ter um comprimento menor do que o comprimento do moinho, né? Mas não pode ser muito menor, porque senão ela vira lá dentro do moinho, tá? E não vai trabalhar. Então ela vai ser um comprimento ali maior que o diâmetro dele, né? Para que ela fique meio que presa ali. Lógico que ela vai dar uma movimentadinha, mas nada que ela consiga girar completamente dentro do moinho. E, obviamente, ela não pode ter o mesmo comprimento do moinho, porque ela não vai conseguir rodar lá dentro. Ela vai parar em um certo momento ali, e o moinho vai ficar rodando e a barra vai ficar rodando junto. Quando eu alimento o moinho com esses corpos moedores, eles estão intactos, grandes, né, prontos para operar. No momento da operação, eles se quebram, eles se rompem, eles se desgastam. Então, essas barras aqui, elas quebram. Entra a barra ali de 8 metros, 5 metros de comprimento e sai barrinhas desse tamanhozinho, que quebraram. E elas também achatam, por causa do processo. Né? Então, isso daí vai ser contínua a alimentação desse moinho com corpos moedores. No caso do moinho de barras, ele é mais complicado, porque como essas barras são grandes e pesadas, né, eu não consigo alimentar um moinho com barras sem parar ele. Então, no caso do moinho de barras, eu preciso parar o moinho para fazer uma reposição das barras, ok? Porque elas são grandes, né? O cara tem que entrar lá dentro para colocar essa barra lá. Né? O equipamento, agora eles usam o equipamento. Né? Antigamente era um monte de gente. Agora o equipamento vai lá e coloca a barra lá dentro do moinho, então ele tem que estar parado. Agora a bola e outros corpos moedores menores, a gente alimenta direto. Tá entrando polpa, você taca ali um latão cheio de bolas e as bolas vão entrar no moinho junto com a alimentação. Eu não preciso parar, tá certo? As bolinhas são mais ou menos desse tamanho, né, os mais comuns, né, são bolas de metal, bolas de aço, elas vão rodando ali dentro do moinho, tem umas que saem desse tamanhozinho, tem umas que achatam, sai parecendo uma lente, né, por causa do esforço que ela faz lá dentro, porque é muito esforço, é muita força em cima dela, e é muito movimento. Então essas bolas elas vão ser expelidas depois. A mesma coisa as barras quando quebra demais. Ela vai sair junto com o meu produto. Então na saída do moinho, muitas das vezes a gente tem uma peneira para dar uma segurada nesses corpos moedores que saíram, certo? Que fragmentaram e foram para a saída ali. Eles vão ser maiores do que o material, porque o material já está fino, então eu consigo reter ele na peneira, é uma peneira Trommel que a gente fala. A gente vai estudar a classificação. É uma peneira cilíndrica também. Ela encaixa ela na saída do moinho, então ela vai segurar ali os corpos moedores. Ou, quando eles quebram demais, fragmentam demais, eles vão ser retirados lá na frente, na separação magnética. Quando eu tenho, por exemplo, aí material magnético que não é interessante, ou que é interessante. Ela na separação magnética, eles grudam no ímã e você retira. Outros tipos aqui de corpos moedores, a gente tem os silpebs, que são cilindros curtos, ou tronco cônicos, né? São pedaços de barra, parece pedacinho de barra. Certo? Esses aqui também são pequenos, então a gente consegue alimentar sem parar o moinho. E os pebbles, que podem ser seixos ou esferas de sílex, ou outros materiais cerâmicos, quando eu quero evitar contaminação metálica. Né? São bolinhas de cerâmica ou bolinhas de sílex. Né? Quem já fez mineralogia e petrografia aí, bolinhas de SiO2, que é silicato, que é do grupo do quartzo, que é um tipo de mineral. Ok? A moagem é preferencialmente realizada a úmido, né? Aqui está errado, gente, 50 a 60 de sólido, é até 40 mais ou menos de sólido. Né? E tem a viscosidade controlada para otimizar o movimento dos corpos moedores. Então eu preciso ver a quantidade que eu tenho ali, porque não vai agarrar tudo
e não vai movimentar, né, os meus corpos moedores, o minério e a água dentro do meu moinho. O mecanismo de quebra do moinho cilíndrico ocorre pelo movimento desses corpos moedores, que é simplesmente, eles são elevados pela rotação da carcaça até um certo ponto, lá eles se desprendem da parede, seguindo uma trajetória que descreve uma parábola, cai sobre outros corpos moedores, se for bolas vai ser bolas, se for barras vai ser barras, na parte inferior do cilindro, né? Neste momento impacta o minério que ocupa o espaço entre um corpo moedor e outro. Aí vai quebrando. Esse movimento repetitivo gera os mecanismos de quebra que a gente viu, por impacto, compressão, abrasão e atrito, resultando aí na redução global do tamanho das partículas. Esse esqueminha era para rodar, era para girar aqui, era para ser um gifzinho, né, mostrando ali o movimento. Deixa eu só ver se eu consigo pegar o gif aqui, pessoal, um momentinho só, para vocês verem como é que funciona a trajetória dos corpos moedores. Só um momento, porque era um GIF, ele não está rodando. Tá dando para entender, pessoal? Sim. Beleza. Para mim também está tranquilo. Tá bom, obrigado, meninos. Ó, só um momento que eu achei o GIF aqui. Vou abrir ele. Aí eu mostro para vocês. Abrirem uma nova aqui, ó. Deve ser rodar, bichinho. Vou trocar a tela, tá? Só para vocês verem o movimento. Aí. Dá para ver o movimento? Aqui, pessoal, está simulando, né, um moinho girando. Aqui, esse tracejado é o corpo cilíndrico do moinho, ok? As bolinhas pretas ali são os corpos moedores que vão acompanhando aqui a rotação do moinho até uma certa altura. Nessa certa altura, eles caem. Esse que parece ali um sprayzinho, né, são os minerais que vão ser quebrados. Neste momento que cai uma bola sobre a outra ou contra a carcaça do moinho, vai quebrar o material que tiver entre eles. Okay? Então, isso daqui é o movimento que o moinho faz. Nesse momento aqui ocorre a quebra. Quanto maior essa velocidade, mais alto vai ser a elevação do meu corpo moedor. Mas eu tenho um limite, tá? A gente vai ver isso daí. Porque se eu colocar rápido demais, ele não desprende, ele gruda ali na carcaça e fica rodando. Então, quanto maior a velocidade, mais ele levanta e demora a cair. Quanto menor a velocidade, ele vai movimentar menos. Então, ele vai escorregar um sobre o outro aqui no meu moinho, dentro do moinho. Deixa eu só voltar para o slide. Só um momentinho. Voltamos. Então, pessoal, aquilo ali é o movimento que o moinho faz. Movimento dos corpos moedores. Esse movimento vai depender da velocidade. Essa imagem aqui ilustra esse movimento dos corpos moedores dentro do moinho. Essa aqui é a trajetória parabólica que a gente falou, que descreve uma parábola. Aqui também faz uma parábola. Ele vem até um certo momento, até uma certa altura e cai. A diferença de um para o outro aqui está na velocidade. O ar
tem uma velocidade maior, que está levando o corpo moedor até uma altura maior para ele cair. Tá vendo que ele cai diferente? No B, a velocidade é menor. Eleva até uma altura menor e ele já desliza um sobre o outro. Aqui a gente vai ver que são regimes de operação diferentes. Daqui a pouco a gente vai falar. Primeiro eu vou falar de velocidade crítica. Então aqui eu tenho dois regimes de operação diferentes. Um onde eu tenho a velocidade mais alta, o outro eu tenho a velocidade mais baixa. Aí vai depender do que eu quero, qual que é a especificação do meu produto, tá? Para eu escolher entre um ou outro. Distribuição da carga dentro do moinho. Essa imagem aqui, ela vai mostrar para a gente o que acontece, né, com a carga durante a operação. Eu vou ter áreas ali onde vai ocorrer ou a quebra do material por um certo tipo de mecanismo de ruptura, de um jeito. Eu vou ter áreas que vão quebrar de outro. Exemplo, aqui nessa área aqui, ó, área de cisalhamento. Vai ser uma quebra mais por cisalhamento. É passar uma bola ou uma barra na outra e quebrar o material que está junto, certo? Aqui eu tenho uma zona de não moagem. Esse meio aqui eu não tenho moagem, por causa daquele movimento. Fica um espaço vazio ali, né, onde os corpos moedores estão rodando. Aqui vai ser a área onde eu vou ter o regime de catarata, que a gente vai ver mais para frente. É um regime de maior velocidade. Então, se for de maior velocidade, eu vou ter esse regime de catarata aqui. Eu também não tenho quebra aqui. Né? Igual aquela no GIF que a gente viu. Fica um espaço vazio ali, eu não vou ter quebra. Agora, se for o outro regime, que é quando ele vai com velocidade menor, né, eu vou ter essa área de queda aqui, aonde o material cai, aonde os corpos moedores descem e acabam quebrando. Aqui eu tenho a zona de impacto, certo? E aqui eu tenho uma zona de maior moagem. Onde acontece a maior moagem é aqui embaixo. Aonde acontece também o maior desgaste. Aqui e aqui, aonde impacta quando os corpos moedores caem. Velocidade crítica. Isso daqui que eu queria falar com vocês. Né? O moinho vai rodar, ok? Para fazer aquela movimentação onde os meus corpos moedores serão elevados até uma certa altura, onde eles se desprendem e caem sobre a carga para poder quebrar. Existe uma velocidade que o peso do meu corpo moedor vai se igualar à força centrífuga dele. Né? Aí eu vou ter ali componente de peso, tal, isso é física. Quem gosta de física aí vai lembrar dos vetores. A força centrípeta, perdão, que é a que puxa para dentro, vai ficar igual ao peso. Igual a decomposição do peso ali. Então a minha bolinha vai grudar na carcaça do cilindro do moinho e vai ficar girando, grudada nele ali, em uma certa velocidade. Então ela não vai cair. Tá? Igual aqueles brinquedos de parque de diversão. Tem um que a gente vai em pé, antigamente chamava de samba, né? Que ele fica girando. Ele gira na velocidade crítica, que é uma velocidade que te joga para fora do brinquedo, só que como eu tenho ali a proteção, né, do brinquedo, eu fico colado na parede do brinquedo enquanto ele está girando. Então eu tento movimentar e eu não consigo, porque a velocidade está tão alta que está jogando o meu corpo para fora. E está igual à força do peso, né, do meu peso, no caso. Então, isso acontece também dentro do moinho. Vai ser uma velocidade que vai jogar o corpo moedor para os limites ali, para a carcaça, e ele vai ficar grudado lá. Ele vai ficar girando ali dentro. E não vai sair. Nesse caso, eu não tenho moagem, porque os corpos moedores vão todos para as laterais, igual na máquina de lavar roupa. Né? Quando a gente põe para centrifugar, todas as roupas vão para fora. Então vai acontecer aquilo ali dentro do moinho. Aí o moinho vai girar e não vai ter impacto, não vai ter contato de um corpo moedor com o outro. Então eu não vou ter moagem. Então a velocidade crítica é aquela que a gente não pode alcançar. Ok?
Então, velocidade crítica é aquela na qual a bola consegue atingir o ponto mais elevado do moinho sem se desprender da parede. Fica grudado lá. Ela vai ser calculada igualando a força centrífuga ao peso da bola no ponto mais alto do moinho. Tem uma formulazinha, né? Vem ali NC, porque aqui vai ser em rotação, tá, pessoal? Vai ser em RPM. RPM a gente costuma usar ali nas formulazinhas como N. O C é crítico. Certo? Então, NC vai ser a minha velocidade crítica em RPM, a rotação do meu moinho, igual a 42,3 da fórmula, tá, pessoal? Vai ser sempre esse valor, 42,3, dividido pela raiz de D. Aqui uma ressalva com vocês. Essa fórmula aqui é para moinho industrial. Vai ser raiz de D maiúsculo, que é o diâmetro do moinho industrial. Ok? Fazendo esse cálculo, eu vou achar ali uma rotação em RPM. Essa rotação é a que eu não quero chegar. Então, a gente trabalha abaixo dela. Né? Se deu 10 RPM, eu não posso deixar a minha rotação chegar em 10 RPM. Eu vou trabalhar ali com 8, com 7, depende do que eu quero. Aí a gente fala a porcentagem de velocidade crítica. Na prática, os moinhos vão operar entre 65% e 90% dessa velocidade crítica. Então, se eu achei que a minha velocidade crítica é 100, eu vou rodar o meu moinho entre 65 e 90. Ele não pode chegar a 100, ele não vai moer. Ok? Em moinhos de bancada, que são moinhos pequenos de laboratório, eu preciso considerar o diâmetro do corpo moedor. Aí a fórmula é diferente, tá, gente? Essa fórmula aqui é para moinho industrial. Para moinhos de laboratório, eu vou ter que considerar o diâmetro do meu corpo moedor. Então, vai ficar aqui, ó, raiz de D menos Dzinho. O Dzinho é o diâmetro do meu corpo moedor, diâmetro da bolinha. Por que que no industrial a gente não considera? Porque o diâmetro do moinho é tão grande e o da bolinha vai ser tão pequeno comparado a ele, que vai dar uma diferença irrisória, uma diferença muito pouca. Então, por isso que a gente não trabalha, não utiliza o diâmetro do corpo moedor quando eu vou calcular a velocidade crítica de moinho industrial. Agora, no de bancada, aí vai fazer diferença. Porque o meu de bancada vai ter 30, 40 centímetros de diâmetro, 1 metro, né, estourando ali. A minha bolinha vai ter, lembro direitinho, mas ela deve ter uns 5 centímetros, não é mais, uns 10 centímetros de diâmetro. Então, já faz diferença. Já faz diferença. No meu moinho de laboratório, as bolas serão menores, né? Vamos jogar ali 5 centímetros. Então, eu tenho um moinho com 40 centímetros de diâmetro e uma bolinha de 5. Então, aí já faz diferença. Agora, eu vou pegar dentro da escala industrial. O meu moinho tem 8 metros de diâmetro e a minha bolinha tem 10 centímetros. Não vai fazer tanta diferença, entendeu? Então, quando é industrial, eu não considero o diâmetro do corpo moedor. Quando é laboratório, considero. Ok? Só para vocês saberem, que depois vocês vão ter que fazer algum teste e ainda me xinga, calcula errado, o professor não ensinou. Regimes de operação agora. Existem 2 regimes de operação da moagem, que é o regime de catarata e de cascata, certo? Eles vão se diferenciar ali, principalmente pela velocidade que operam, e vai ter diferença no meu produto, no tamanho do produto que sai dele, na granulometria. Ou seja, se vai sair mais grosso o meu material, ou se vai sair mais fino. Certo? A escolha desse regime vai ser de acordo com a característica do meu minério e o que eu quero, granulometria desejada no produto final. Primeiro, regime de catarata. Catarata, gente, tem a imagem ali das cataratas do Iguaçu. Catarata tem um volume alto,
água caindo, né? Então, uma alta rotação do meu núcleo. A velocidade que essa água cai aqui é tremenda. Então, no meu regime de catarata, eu vou ter uma alta velocidade de rotação do núcleo. Vai ser entre 75% e 90% da velocidade crítica. Porém, como eu vou trabalhar com uma velocidade mais alta, eu vou ter que colocar menos material dentro dele, porque senão o meu motor não vai aguentar rodar. Então, eu vou ter uma alta velocidade de moinho, de aplicação, e um baixo na frente de motor. Trabalhar com menos material. Ó, 30% a 35%. Não enche o motor. Uso aqui, nesse caso, bolas de diâmetro maior, porque o desgaste dela vai ser maior. Vai quebrar. Aqui, ó, utilização de bolas. Vamos ver. Fragmentação predominantemente feita por impacto. Porque no momento que ele cai, ele quebra por impacto. Aquele GIF que a gente viu é do regime de catarata. É esse regime que eleva o corpo moedor até uma altura maior. Quando ele cai sobre os outros corpos moedores. Só que vocês têm que lembrar que aqui eu vou ter água e minério aqui. Então, entre esses corpos moedores vai estar cheio de terra, material. E quando a bolinha cai, ela vai cair sobre o material e vai quebrar tudo. Certo? Ele vai ser adequado, esse tipo de regime, mais para material mais grosseiro. E ele evita a produção excessiva de fluidos. Né? Já que eu vou ter um resultado mais grosseiro, material mais grosso, eu não vou ter tanto fluido. Então, se o meu objetivo é não ter muito fino, trabalho com descatarado. Agora, se eu precisar de fino, aí eu vou ter que usar o de cascata. No regime de catarata, os corpos moedores descrevem trajetórias parabólicas mais pronunciadas, ou seja, mais elevadas, caindo com uma energia muito alta em cima do material que vai ser moído, fazendo ali a quebra por impacto. Okay? Que é aquele gifzinho que a gente viu. Agora, o regime de cascata, ele vai ser diferente, vai ser quase tudo ao contrário. A cascata já é menorzinha, só um pouquinho de ar. Velocidade menor. Velocidade ali até 70% da velocidade crítica. Consequentemente, como a velocidade é menor, eu posso encher mais muito, porque aí o motor não vai precisar de gastar tanta energia para rodar. Então, eu tenho um fator de enchimento mais alto. Okay? Nesse caso aqui, eu utilizo bolas de diâmetro menor do que o de catarata. Eu não vou ter tanto impacto. Elas serão elevadas até uma altura menorzinha. E elas não vão cair umas sobre as outras. Não vão despencar. Elas vão passar uma sobre as outras. Vai subir até uma certa altura e vai deslizar uma sobre as outras. Nesse momento que os corpos moedores deslizam uns sobre os outros, vai ter material nos interstícios, que é os espacinhos vazios entre essas bolas, esse material vai ser quebrado por abrasão e atrito. Cisalhamento, passando um no outro. Vai quebrar por abrasão e atrito. A gente viu que abrasão e atrito ele acaba gerando muito fluido. Então, ele vai ser adequado, esse regime, para produtos mais finos, e vai ter uma maior geração de partículas ultrafinas, aquelas que não são interessantes. Nesse regime de cascata, os corpos moedores vão rolar uns sobre os outros, vão deslizar uns sobre os outros, quase sem impacto, promovendo a quebra por abrasão e atrito. Ideal quando eu quero um material mais fino. Então, quando eu quero um material mais fininho, eu vou trabalhar com o regime de cascata. Vou ver se eu acho o bíceps de cascata para mostrar para vocês. Né? Tem um vídeo que só um momento que eu vou deixar.
trocar a tela. É uma animaçãozinha de mundo de bolas, tá? Para vocês verem como é que ele funciona. Não tem áudio. Só. É. Não tem áudio não, tá, gente? Depois eu mando também. Né? Para vocês verem funcionar mesmo. Aqui é onde o material está sendo alimentado. É só reduzir a velocidade. Aumentar o vídeo. Aqui, pessoal, é onde está sendo alimentado. Este lado aqui. E aqui é onde vai sair o meu produto. Já moído. Ele passa aqui dentro, faz a moagem, né, aqui dentro, e sai aqui, nessa saída, nesse tipo de moído. Material de alimentação vai entrar. Aqui eu tenho a minha descarga. Nesse tipo aqui tem uma engrenagem por fora. Tá? E alguns com motor. Quando eu tenho descarga em outros locais, o motor vai ser aqui. Então eu tenho uma engrenagem pequena aqui e o meu motor. Esse vídeo eu desacelerei ele, me tira mais rápido, só para a gente comentar. Agora vai mostrar ali em corte, né, como se tivesse aberto no i, para a gente ver como é que é a movimentação dos corpos moedores lá dentro. Estão vendo essa ondulação aqui fora? Essa ondulação aqui é do revestimento. O revestimento ele vai ter essa ondulação para ajudar esse movimento, de levar a bolinha até uma certa altura e ela cair. Porque se ele fosse muito liso, ela ia escorregar antes da hora. Então, eu tenho os meus revestimentos com essa rugosidade, com essas ondulações diferentes, de acordo com o tipo de material, para ajudar a bolinha a chegar até a altura que eu quero antes dela descer. Aqui na imagem, né, está mostrando as bolinhas e o material. No vídeo. As bolinhas são mais escuras ali e o material é mais cinza. Aqui é um regime de cascata. As bolinhas estão rolando umas sobre as outras. Elas não chegam até uma altura muito alta para cair, para impactar. Então aqui é cascata. Ele vai ter uma velocidade baixa, onde as bolinhas vão deslizar umas sobre as outras. Como tem material entre elas, o material quebra. É isso esse vídeo. Só mostra como é que funciona ali o nosso moinho de bolas com o regime de cascata. É bem bom de trabalhar que a gente consegue tocar a tela. Então, aquele primeiro GIF que nós vimos foi um de catarata, onde eu tenho uma velocidade maior e o meu corpo moedor ele vai atingir uma altura maior, enquanto o de cascata, velocidade menor, o meu corpo moedor vai até uma certa altura e desliza um sobre o outro. Agora vamos falar um pouquinho do moinho de barras. Até aqui tranquilo? Deu para entender, pessoal? Deu sim. Com os exemplos fica bem mais fácil. Fica, né? É bom para visualizar. O ruim desses vídeos é que eu tenho medo de ficar pegando, porque o YouTube bloqueia. E para quem não está assistindo a aula, vai assistir depois, como joga no YouTube, já aconteceu comigo de daquele pedaço do vídeo ser cortado. Por causa do YouTube. Mas eu vou mandar o link também para vocês. Eu vou colocar aqui na apresentação, que aí vocês conseguem acessar. Ah, beleza. Então agora o moinho de barras. Falando de bolas, vamos falar do de barra.
Neo de barras, a gente viu que ele vai receber uma granulometria maior. Geralmente entre 4 mesh. Esse joguinho da velha aqui, hashtag. Agora vocês falam hashtag. Quando eu estudava era joguinho da velha. Significa mesh, que é a tela da peneira. Então a gente vai saber o tamanho da partícula, vai falar tamanho da partícula, tamanho da partícula. Eu não vou pegar partícula por partícula e medir. A gente pega esse tamanho passando ele por peneiras. Aí eu sei o que passou, o que não passou. Então eu sei a quantidade de material que está abaixo daquele tamanho, de acordo com a abertura da minha peneira, certo? Porque são peneiras grandes, são peneirinhas, pequenininhas. Eu faço esse teste em laboratório, que é o teste de análise granulométrica, certo? Esse teste de análise granulométrica ele tem uma nomenclatura de tamanhos ali para facilitar. A gente fala os tamanhos por aberturas. Quantidade de abertura por polegadas. Então, ao invés de eu ficar falando que é 4,76 milímetros, a gente fala 4 mesh. 4 aberturas em 1 polegada. Linear. Tá? Uma linha da malha da peneira vai ter 4 aberturas. Essas 4 aberturas vão ser desse tamanho de 4,76. E ali 35 mesh. 35 aberturas em 1 polegada. Isso aqui vocês acham pequeno? Tem peneira de 400 mesh. Em 1 polegada, 400 aberturas. Essa sai um pozinho muito, muito, muito fininho. E tem alguns produtos, alguns processos que eu tenho que deixar desse tamanho. Então ali, ó, 4 mesh é grosso, 35 mesh é grosseiro. Ainda é um material grosso. Ainda é um material, um pó mais grosso, uma areia. Digamos assim que é granulometria de areia. Uma areia grossa. A areia fina deve estar entre 60 mesh, por aí. Agora o 400 mesh é um pó bem fininho mesmo. O café não está 400, o café está bem alto. Esses remédios, esse pessoal que gosta de fazer academia, compra alguns whey aí, aquele B, fechando. Então não tem, pessoal. Creatina, ela vem bem moída, bem fininha. Aquela lá deve ser uns 270 mesh, por aí, o tamanho dela. Então 400 daí é abaixo daqui, certo? Então o meu moinho de barras vai receber o material mais grosso. 4 mesh a 35 mesh, até meio milímetro. 5 até meio milímetro. Com uma distribuição granulométrica mais estreita, ou seja, mais uniforme. Tá, gente? Ele não pode ter muita diferença de tamanho na minha alimentação. Então tem que ser um tamanho mais, uma faixa ali mais adequada para ele. Porque senão durante o processo ele vai se atrapalhar ali e não vai conseguir moer. Isso daqui é o produto. Esse tamanho aqui é o produto. Perdão. De 4,76 milímetros até meio milímetro. Ele vai receber material de até 2 polegadas para quebrar. Né? Dependendo da dureza dele. Eu preciso ver isso daí. Então, utiliza-se muito o moinho de barras para a primeira etapa de moagem. Porque ele vai quebrar um pouco, mas ainda vai sair um material grosseiro. Então, eu uso o moinho de bolas depois para adequar o tamanho, para quebrar mais e chegar no tamanho que eu quero. As barras, diferente das bolas, elas não vão fazer tanto movimento assim, mas elas são cilíndricas, tá, gente? Então, o regime de operação delas também vai acompanhar aquele de cascata. Cascata, às vezes, catarata. Catarata não é muito usado, mas é cascata. Tá? Porque aí as barras vão rolar umas sobre as outras. Só que, nesse momento que ela está rolando, uma entre a outra, ela vai limitar o espaço entre elas. Então, o material que ficar entre elas vai ter que sair do tamanho que ela limitou. Então, por isso que eu vou ter ali um produto mais uniforme. Porque enquanto não ficar do tamanho daquele espaço entre uma barra e outra, ela não vai sair dali. A barra vai ficar batendo uma na outra até ela ficar daquele tamanho para sair. Certo? Então, o mecanismo de moagem delas é um contato linear, que é reto, que promove a moagem preferencial das partículas de maior tamanho, e como elas são mais afastadas, elas vão receber mais impacto sobre elas, até ficar do tamanho
das que são menores. Então, o moinho de barras, ele evita a sobremoagem. Ele não gera muito finos, enquanto o de bolas gera muito fino. Então, eu preciso ver qual que é o meu objetivo. Se eu quero muito fino, bolas. Se eu quero fino, mas nem tanto, barras, certo? Se eu quero muito fino e meu produto, meu minério, está chegando ali, é duro, é difícil de quebrar, eu vou usar os dois. Bolas e barras. Barras primeiro, porque recebe material mais grosseiro, depois bolas. Minério de ferro, que é muito duro. 4 estágios de britagem. Lembra que a britagem quaternária ela equivale à moagem de bolas? Barras, que é a moagem mais grosseira. O minério de ferro é muito duro. Você tem 4 etapas de britagem e 2 de moagem. Porque ele é difícil de quebrar. Ele é duro. Ele é abrasivo. Ele é bem chato de trabalhar. Então, é um dos exemplos que a gente vai ter moagem e britagem completa. Todos os estágios possíveis. Se não tiver uma rebritagem, ele não vem. Já aqui na nossa região, que a gente tem um exemplo, o nióbio. Nosso nióbio aqui, ele está numa parte mais superior do, do meu solo ali. Né? Então, ele está mais intemperizado, ele está mais desgastado. Ele já está desgastado. Então, não precisa quebrar ele tanto, ele já está do tamanho, ele está fácil de quebrar. Então, o nióbio aqui, antigamente, eles não britavam ele. Ele já ia direto para a moagem. Certo? Que era o mais superficial de todos. Ele já ia direto para a moagem de barras depois de... Agora que eles já afundaram mais a mina, já está chegando no material mais duro, agora já tem britagem. Mas é um britador só. Um britador. E tem 2 usinas lá, e uma usina trabalha com dois tipos de moinho, e a outra vai trabalhar com um tipo só. Então, assim, se for um material mais fácil de quebrar, mais quebradiço, ou que esteja já numa granulometria fina, eu não vou precisar de tanta britagem e nem do meu moinho de barras. E agora, se eu precisar, aí eu utilizo o de barras primeiro, depois o de bolas. Certo? Ali um exemplo de moinho de laboratório, tá, gente? É as barras dentro dele. Para vocês visualizarem. Né? Também tem o revestimento aqui, né? E aqui as barrinhas. Como eu falei, né? A barra ela tem que ter um comprimento inferior ao comprimento interno do moinho, né? Porque ela precisa movimentar aqui dentro. Ela tem que ser colocada paralela ao eixo longitudinal do moinho, né? De comprido ali dentro, para que ela gire aqui, para que ela movimente, né? Sem virar dentro do moinho. O diâmetro dela vai de 25 a 125 milímetros no industrial. O industrial pode ser maior. Esse daqui é no moinho de laboratório. Pode ser maior, tá? 125 milímetros aqui vai ser 12 centímetros. Pode ser um pouco maior, essas barras. As barras utilizadas no moinho são fabricadas de aço de alto teor, de carbono ou cromo, para que elas tenham uma alta resistência ao desgaste, para que ela não quebre. O desgaste dessas barras ainda acontece, mas é de forma gradual. Vai reduzindo o diâmetro dela ao longo do tempo. Isso daí vai obrigar você a repor. E para repor tem que parar. É um problema que a gente tem na moagem de barras. Para repor você tem que parar, tem que desligar o moinho para você repor as barras lá dentro. Já o de bolas não, você alimenta ele junto com a alimentação. Parâmetros operacionais dos moinhos, né? Velocidade de operação, como a gente falou, né? Tipicamente a gente trabalha com velocidades mais baixas nos moinhos de bolas, né? No máximo 70% da velocidade crítica, né? E a gente viu que pode chegar a 90%. Volume da carga, de 35% a 40% do volume útil do moinho. Né? Em alguns casos específicos, eu posso ter 45% de carga. Mas isso aí vai restringir o movimento das barras, das bolas lá dentro. Porque eu vou ter muito material e menos corpos moedores. O funcionamento do moinho de barras ele é bem parecido com o de bolas, né? Só que aqui as barras que serão movimentadas. As partículas minerais dentro do moinho caminham para o centro da área morta da seção ocupada pelas barras,
As barras sendo muito pesadas em comparação com as partículas vão afundar, deixando um espaço limitado para o minério entrar. Na entrada, as partículas grossas separam as barras, abrindo um feixe entre elas. Como eu falei para vocês, as maiores serão quebradas até ficarem do tamanho das menores e ficar a mesma distância entre as barras depois que elas vão sair entre as barras. Isso daí traz para a gente uma moagem com um produto mais seletivo, um produto mais uniforme, mais do mesmo tamanho. Porque enquanto não tiver do tamanho, né, de saída ali entre as barras, o material não vai sair, ele vai ficar ali entre as barras para quebrar. Tem uma imagem aqui, ó, que ela cortou. Né? Acontece isso daqui, ó. Aqui é uma barra, aqui são as partículas, aqui outra barra, aqui são as partículas. Então, essa maior aqui, ela vai ser pressionada mais do que as menores, até ela ficar do tamanho delas. Quando ela ficar do tamanho delas, aí já vai ser mais difícil para a barra quebrar, comprimir, porque vai ser várias partículas do mesmo tamanho, então ela tende a expelir essas partículas, jogar elas fora aqui, entre as barras. Então, enquanto essa grandona não tiver do tamanho dessa pequena, ela não vai sair. E essa pequena não vai quebrar mais, certo? Ela vai ficar do mesmo tamanho. Ok? Pessoal, alguma dúvida? Porque já está no horário já da gente concluir, da gente encerrar. Tranquilo. Tranquilo. Faltou alguns slidezinhos, mas a gente fala na próxima aula. Tá? Então a gente termina por aqui, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Vou mandar o slide para a tutora e vou colocar o link aqui do vídeo e o GIF também, para vocês poderem ter um conhecimento maior do funcionamento dos mundos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Boa noite para vocês. Boa noite, muito obrigada. Obrigado a vocês. Boa noite, professor. Boa noite, até mais. Alisson. Muito Boa obrigada. noite. Obrigado a você. Até mais.